Bom dia, Mauro. Bom dia, Plínio. Bom dia, prezados amigos e amigas que nos acompanham aqui, cedinho da manhã. Gostei desse horário, viu, Mauro? Para a gente começar o dia bem informado aí. Não é não? E a gente faz essa roda com as notícias, manchetes de toda a mídia brasileira e mundial. E eu gosto de acordar cedo. Não sei como é que é contigo. Tem muita gente que o Eu negócio é gosto acordar também, gosto. cedo. Gosta? Eu gosto. Vamos embora. É isso aí. Paulo, tem pelo menos dois assuntos que eu queria tratar contigo hoje. Um é essa urgência, esse sentido de urgência mundial e nacional em relação às eleições brasileiras, e depois falar um pouco do que acontece a partir de sábado aqui em São Paulo. Há uma preocupação não apenas nacional, mas internacional com as eleições, né? Hoje, Jamil Chad publica no UOL uma entrevista com a jornalista Maria Ressa, que é Prêmio Nobel da Paz 2022, falando da extrema preocupação com a democracia brasileira no processo eleitoral. Há uma guerra, Bolsonaro aparentemente quer fechar o país para poder dizer ao mundo que teve fraude, então ele anunciou o TSE que vetaria uma decisão do TSE de convidar a União Europeia para ser observadora, o que obrigou o Senado a pedir que o Parlamento Europeu, não a União Europeia, venha a ser observador. Eu sei que o PT está se movimentando também. A Luiz Mercadante já informou que está convidando os governos social-democratas europeus para estarem aqui, mas não serão observadores oficiais. Tem entidades vindo e o Bolsonaro está fazendo de tudo para vetar a presença de observadores aqui para espalhar sua versão. O clima de risco, né, os militares fazendo pressão dentro do TSE, fora e dentro do TSE, há um clima de crescente preocupação em relação às condições das eleições, né, Paulo? Mauro, eu, sinceramente, em primeiro lugar, eu acho que é bom, né, que tenha essa repercussão internacional. É bom que existam essas manifestações, porque isso demonstra, né, para o Brasil e para o mundo que há um olhar sobre o Brasil. Mas vamos combinar, né, Mauro? Em época de internet, em época de redes sociais, com informação instantânea, Bolsonaro imaginar que seja possível evitar que a eleição do Brasil possa ser acompanhada por observadores internacionais é uma coisa meio, né, sem sentido, né? A Câmara vai convidar observadores internacionais, o Senado vai convidar, né, os partidos políticos vão convidar. Nós teremos uma grande presença, né, de observadores, de partidos políticos. Né? Eu, sinceramente, acho que o Bolsonaro ele faz esse discurso com dois objetivos. Primeiro é para criar esse clima mesmo, esse ambiente de insegurança, porque para ele isso é importante. Né? O segundo, para permanentemente manter essa base que ele mobiliza, né, ativa. Né? Então, na história da democracia brasileira, desde que foram instituídas as urnas eletrônicas, nós não temos nenhum caso. Aliás, é uma coisa esquizofrênica, né? Porque o Bolsonaro foi eleito nesse sistema. Os parlamentares foram eleitos nesse sistema. Então, o Bolsonaro ele coloca em risco, coloca em dúvida a veracidade de um sistema eletrônico para o qual ele próprio foi eleito. Não só como presidente, mas deputado em várias oportunidades. Né? E isso ele consegue, né? Quando ele faz isso, ele consegue tirar o foco das coisas principais da campanha. Toda semana tem um fato novo, toda semana o Bolsonaro cria a gente chama assim, uma casca de banana para ver se a gente cai, né? Então, eu acho que nós, cada vez mais, né, já emendando um pouquinho do que tu perguntou, né? Nós temos agora no próximo sábado o pré-lançamento, né, da chapa do presidente Lula e Alckmin. Logo em seguida, já na segunda-feira, o presidente está em Minas Gerais, fazendo um roteiro importante em Minas Gerais. Minas Gerais é o segundo colégio eleitoral, né, do país.
Depois, ainda no mês de maio, o presidente Lula deve ir ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Nós estamos nos preparando para isso. E o que nós temos que fazer é isso, né? Quer dizer, o Lula viajar pelo Brasil, nós concluirmos esse desenho, né, das alianças dos estados para eleger os governadores, né, no máximo possível de estados do país, reforçarmos, né, o trabalho para eleger uma bancada forte na Câmara e no Senado, deputados estaduais, e isolar o bolsonarismo, né, e trabalhar na perspectiva de vencer a eleição no primeiro turno. Eu acho que esse deve ser o nosso objetivo, né? O Lula é um estadista, é alguém que deve trabalhar para unir o Brasil, para preparar o Brasil, né, para um novo capítulo da sua história, a partir de 1º de janeiro, e a Justiça Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, né, que tomem as providências necessárias para garantir a lisura do processo eleitoral, e eu acho que isso está sendo feito, né? Então não vamos cair nessa casca de banana, nessa provocação cotidiana dos bolsonaristas. Esse é o jogo deles. Eu acho que a gente não tem que jogar o jogo deles, viu, Mauro? Isso aí. A Sônia Murta manda o apoio dela aqui para Pós-TV Fórum. Agradeço demais, Sônia. Deixa-me ver aqui se chegou alguma mensagem da Sônia, porque algumas vezes esse nosso sistema aqui não mostra as mensagens que o pessoal vai mandando. Não, foi realmente só um apoio da Sônia. Agradeço demais aqui a tua solidariedade com a Fórum, com a Pós-TV Fórum. Legal, Sônia. Valeu. E dizer assim, o Trajano está lembrando aqui, o Observatório Internacional Oficial precisa de convite de Itamaraty, exatamente o que o Bolsonaro está vetando, o convite oficial do Itamaraty. Você, Paulo, antes de falar ainda sobre o que acontece sábado e depois de sábado, você acredita que o comportamento do TSE em 2022 será diferente do comportamento de 2018, quando o TSE, de fato, esmagou a democracia brasileira, proibindo a candidatura de Lula, que agora até a ONU reconhece que foi um gesto ilegal? Sem dúvida nenhuma, Mauro. Sem dúvida nenhuma. Infelizmente, as eleições de 2018, elas aconteceram num ambiente, né? E o Jânio de Freitas, eu acho que fez um artigo muito interessante sobre isso essa semana, a própria entrevista que tu fizeste com o Favreto, a resolução da ONU, elas desnudam, né, um sistema de cumplicidades que, infelizmente, marcou um determinado período da história brasileira. Quer dizer, os avanços, os abusos da Lava Jato, né, os crimes cometidos pelo Moro, pelo Dallagnol, o silêncio, né, em alguns casos, a cumplicidade do TRF4, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, a forma como a mídia, né, foi capturada por esse projeto golpista, tudo isso criou um ambiente no país onde o Poder Judiciário e o Ministério Público, num determinado momento, acabaram sendo engolidos também, né? Mauro, eu participei de uma reunião no TSE, nas últimas eleições, entre o primeiro e o segundo turno. Eu fui representando a campanha do presidente Lula, junto com o doutor Cristiano Zanin. Do Haddad, né, no caso? Do Haddad. Éramos eu, o Cristiano e o Haddad. Eu, o Cristiano e o Emídio, representando a nossa campanha. E tinham 3 representantes da campanha do Bolsonaro. E a reunião era com a Rosa Weber, o Fachin e o Barroso. Eram os 3 integrantes do STF que faziam parte do TSE. E, na época, nós fomos lá para denunciar os esquemas de fake news. O TSE chamou essa reunião para tratar do risco de violência, enfim, né? E, naquela oportunidade, nós mostramos, né, eu tenho presente isso, né, aqueles já esquemas de fake news em massa, as publicações.
E nós já desconfiávamos, né, da participação do velho da van, do cara da Wizard, né? E eu me lembro que os integrantes do TSE diziam que o fato de que eles faziam postagens com perfis e sites fora do Brasil, aquelas páginas que impulsionavam para o Brasil, elas estavam hospedadas em Singapura, na Indonésia, no Vietnã, fazia com que o TSE não tivesse o que fazer, estava manetado, porque o crime era cometido fora do Brasil. O que é uma, digamos assim, uma leitura conveniente, né? Claro. Hoje o TSE já tem outra visão, né? Inclusive porque, rastreando o dinheiro, mesmo que o crime tenha sido cometido fora, tu pode saber se ele foi pago do Brasil ou não, né? Então, tu vê que só esse detalhe de entender as fake news como uma indústria criminosa que interferiu e corrompeu o sistema eleitoral brasileiro já é uma mudança muito significativa por parte do tribunal, né? E nós temos até hoje um inquérito que está lá, né? Inclusive compartilhando provas com o TSE. Eu entendo e penso que é correta, né, a estratégia que a justiça tem utilizado. Veja o caso do Daniel Silveira. Aí a decisão deu, ó, Daniel Silveira vai ficar inelegível e recebeu mais uma multa de 405 mil. O Bolsonaro indultou o Daniel Silveira. É um ato absolutamente questionável do ponto de vista jurídico. No momento adequado, ele vai ser tratado. Agora, o que o Bolsonaro queria, Mauro? O Bolsonaro queria o quê? Que fosse mandado prender ele na segunda-feira? Entende? Quer dizer, quem é Daniel Silveira para a democracia brasileira? Quer dizer, nós vamos criar uma crise institucional, vamos forçar uma crise definitiva para medir forças e colocar em risco a democracia brasileira por causa da Daniel Silveira? Não vamos. Torna inelegível. Não tem como ele indultar isso. Torna inelegível, dá uma multa de 400 mil, mais outras multas, esse cara mais dia menos dia vai estar preso. Faz um caminho diferente. Porque essas são as cascas de banana que eu digo, tu entende, Mauro? Toda semana, todo dia, ele quer criar um fato novo. Quer dizer, para o Brasil todo mergulhe num debate que não... Na agenda dele. Na agenda dele. Né? Lula já falou sobre isso também, né, Paulo? Oi? Lula já falou sobre isso também. Claro. Qual é a agenda que nos interessa, Mauro? É discutir como é que o Brasil faz para voltar a crescer, para gerar empregos, para criar oportunidades, para combater a fome, a miséria, para melhorar a vida de quem mais precisa. Por que a população tem essa enorme expectativa, essa enorme esperança com relação ao Lula? Porque as pessoas têm memória, Mauro. E as pessoas lembram que não faz muito tempo elas viviam muito melhor, elas comiam melhor, elas tinham mais dignidade, elas tiveram oportunidades, né? Todo mundo tem uma história para contar de alguma coisa boa que aconteceu na sua vida durante o governo do Lula e o governo da Dilma. Ou é o Minha Casa Minha Vida, ou é o Luz para Todos, ou o Mais Alimento, ou é um filho que pela primeira vez foi para uma universidade, ou um sobrinho que foi para o Instituto Federal, ou Ciência Sem Fronteira, ou comprou um carro, ou reformou a casa. Todo mundo tem uma história, mal. História boa. História boa para contar. Todo mundo tem uma coisa bonita que melhorou na vida. O cara abriu um negócio, o cara teve acesso ao crédito. Eu falo com muita gente, mal. Todo mundo diz, olha, esse caminhão aqui eu comprei porque tinha um programa no BNDES com 2 anos de carência, 10 anos para pagar, o juro era quase zero. Olha aqui, esse meu negócio aqui, isso aqui eu montei na época do Lula, esse restaurante que eu tenho aqui. Eu escuto isso todos os dias, mal. Aí, eu dou entrevista nas rádios do interior do Rio Grande do Sul, e eu digo isso que eu estou falando aqui. Eu falo assim, abra os microfones, pode abrir. Né? Eu quero ouvir uma pessoa que entre aqui no ar, ao vivo, e me fale uma coisa boa que aconteceu na sua vida depois que a Dilma foi afastada. Pode entrar. Eu quero que entre aqui no ar, ao vivo, olha aqui. Estou pedindo que os microfones fiquem abertos. E me diga
uma coisa que melhorou na vida da sua família depois que a Dilma foi afastada. Ninguém entra, Mauro. Ninguém entra. Por que as pessoas não entram? Porque elas não têm o que dizer. Vão dizer o quê, Mauro? E olha que o Rio Grande do Sul é um estado com uma presença bolsonarista acima da média nacional. Forte, Mauro, forte. Mas eu faço isso, né, e faço com muita tranquilidade. Né, em rádios assim, osso duro, né? Porque isso é uma forma também de fazer as pessoas pensarem, né? Quer dizer, cara, você que está me ouvindo aí, me diga uma coisa que melhorou na sua vida, que melhorou na vida da sua família, depois que a Dilma foi afastada. O que melhorou? Melhorou na educação? Não. Melhorou na saúde? Não. Salário mínimo? Melhorou? Não. Aposentado? Melhorou? Não. Né? Quer dizer, o que melhorou? Então, tu vê que tudo que as pessoas têm de bom hoje, na realidade, são coisas que foram conquistadas durante os nossos governos. De lá para cá, as pessoas trabalham para manter o que elas conquistaram, né? Ou para não perder. Sim. Porque melhorar não melhorou a vida de ninguém. Então, as pessoas olham para o futuro e elas enxergam no Lula a possibilidade de elas voltarem a ter uma vida boa como elas tinham há pouco tempo atrás. Se for entrar alguém, é para entrar um primo de algum prefeito que ganhou um kit robótica desse esquema lá e que ganhou uma caixinha ali, levou um dinheirinho à parte. É só essa turma que melhorou de vida. Ó, o Celso perguntando, coisa musical, Pimenta será candidato? Porque assim, o Pimenta fica cuidando de todo mundo, é o presidente do PT do Rio Grande do Sul, agita as campanhas, está na campanha do Lula. E aí? E você? Não, realmente eu estou bastante atarefado, né? Eu sou presidente do PT do Rio Grande do Sul, estou acompanhando muito, né, o nosso candidato a governador, o Edgar Preto. Semana passada nós tivemos 2 horas com Lula, na quarta-feira, Mauro, lembra que nós conversamos aqui? Sim, você avisou que essa foi excelente, foi excelente a conversa do Edgar com o presidente Lula. Né? O presidente Lula já manifestou, né, que pretende ir ao Rio Grande do Sul nos próximos dias. Então, eu estou também focado em preparar a saída dele ao Estado, né, ajudando nessa coordenação nacional também da campanha. Mas eu sou, né, eu não sou candidato, porque não pode dizer agora, né, eu sou pré-candidato, Mauro. Eu sou pré-candidato a deputado federal, né? Perfeito. Mas é muito legal, assim, Mauro, porque as pessoas dizem muito para mim assim, né? O Pimenta, fica tranquilo, vai lá ajudar o Lula, cuida da campanha do Edgar, que a gente cuida da tua campanha aqui embaixo, né? Eu tenho, graças a Deus, assim, uma rede muito boa de apoiadores, de simpatizantes do nosso trabalho. Nas últimas eleições todas, Mauro, nas 3 últimas eleições, eu fui o deputado mais votado, né, do PT, e com votações muito expressivas. Apesar de eu ser uma pessoa que é do interior do Rio Grande do Sul, sou de Santa Maria, normalmente as pessoas mais votadas acabam sendo aquelas de grandes colégios eleitorais, né, como as capitais. Uhum. Mesmo assim, eu tenho sido o deputado mais votado do Estado, né? Então, eu estou bastante confiante, assim, também com relação à minha campanha, né? Oxalá. A gente tem um grupo bom aí no Rio Grande do Sul. Dessa vez, com a volta de seu amigo, nosso amigo, Vadir Amor, vai retomar a dupla Vadir e Paulo. E sobre essa dupla, quero falar uma coisinha mais. Mas deixa eu falar uma coisa, Mauro, que é impressionante. Conta. Cara, eu liguei para o Vadir para contar para ele que é um negócio engraçado. Semana que vem ele está aqui. Eu chego, fiz um roteiro grande agora com o Edgar, numa região assim bem longe, lá no Alto Uruguai. Aí eu chego em Itatiba, rapaz, Itatiba do Sul, lá no interior. Estou lá numa atividade, chega um senhor para mim, olha para mim e fala assim, e o Vadir da moça? Meu amigo Vadir, porra, tá bom. Sim, aí, rapaz, no outro dia eu estou em Paulo Bento, uma outra cidadezinha pequena, lá perto de Erechim, entra um cidadão, me abraça e fala, rapaz, e o Vadir da moça? E o Vadir da moça? Eu estou voltando para Porto Alegre, Mauro. Paro num posto de gasolina em Tio Hugo para almoçar. Entra um cidadão, posto de caminhoneiro. Eu estou sentado na mesa. O cara olha para mim e fala assim,
Ô, Paulo Pimenta, e a Rede da Resistência, falei, tá firme ele. E o Vadir Damus, e o Vadir Damus vem concorrer aqui no Rio Grande do Sul, já falou no Vasco. É impressionante, rapaz, como o Vadir ficou conhecido no Brasil inteiro. Impressionante. Né? E o Vadir está trabalhando nessa campanha, Mauro, como ele nunca trabalhou, viu? Sim. E agora eu falei com ele essa semana, ele estava em Rio das Ostras, no outro dia ele estava em Volta Redonda. Eu estou muito confiante aí na eleição do Vadir. Também. Fundamental retomar essa dupla, pessoal, os dois amigos, né? Fundamental. Vou falar sobre esse assunto daqui a pouquinho com o Paulo. Terça-feira que vem o Vadir está aqui com a gente. Júnior Lage de Coguerra, estou aguardando ansioso o Lula em Belo Horizonte. O Lula vai para Belo Horizonte, vai para Juiz de Fora e Contagem e vai para Juiz de Fora com o Alckmin, tá? O Alckmin vai estar junto. Vai ser a primeira viagem depois da consagração de Alckmin no encontro do PSB e Lula agora nesse sábado. Gente, vai chover gente do Brasil inteiro no sábado aqui em São Paulo para o encontro do PT. Os dois já na segunda saem, os candidatos, pré-candidatos ainda a presidente e vice. Rita Vieira, o foco tem que ser na tragédia que é o governo do inominável, que era o que o Paulo estava dizendo. Todas as mazelas que faz o povo passar, golpe é ficar falando em golpe que eles querem. É a opinião da Rita, é quem mais manda aqui. A Zuma Rodrigues. Pimenta, no Rio Grande do Sul teremos PT, PSB e PSOL com candidatos a governador. Opa, dá uma geral aí no Rio Grande do Sul. E aproveita, você já tem ideia de quais são as cidades para as quais Lula vai quando for aí ao Rio Grande? Olha só, Mauro. Em primeiro lugar, a gente conversou muito com o presidente Lula sobre isso. A gente não desistiu ainda de trabalhar na perspectiva de unificar todo mundo num único palanque para o Lula e numa estratégia comum para o governo do Estado. Né? O nosso companheiro Edgar Preto, o nosso pré-candidato, a gente tem mantido um diálogo permanente, não só com o PV, com o PCdoB, mas também com Solidariedade, com o Avante, né? E principalmente com o PDT, com o PSB, com o PSOL. Né? A gente sabe que cada partido também tem algumas questões que envolvem a sua própria sobrevivência, né? A necessidade dos partidos fazerem cláusula de barreira, elegerem bancadas, às vezes terem o palanque no Estado para os seus pré-candidatos a presidente, mas nós não desistimos de construir essa unidade. Né? E achamos que é muito importante. E mais do que isso, se a gente observa, Mauro, hoje a votação PT, PSB, PCdoB, PDT, PSOL, que são todos partidos que têm nomes interessantes, mesmo quando eles são colocados num cenário todos juntos, somados, eles têm praticamente 50%. A centro-esquerda, ela voltou a ser uma força política muito expressiva no Rio Grande do Sul. Isso se reflete também nos próprios índices do presidente Lula. Então, eu acho que essa tarefa é uma tarefa que ainda está em aberta e nós temos que buscar, né, essa unidade. Ainda do Lula ao Estado, a gente está preparando ainda, Mauro, né? Como a gente pretende fazer uma agenda forte, tem que ser uma agenda muito bem planejada, mas, a princípio, Mauro, é uma agenda que ocorrerá na região metropolitana de Porto Alegre. Okay. Né? Uma região que ocorrerá na região metropolitana de Porto Alegre. Né? Perfeito. O ativismo delicado diz aqui, é muito cedo para comentar. Ativismo delicado lá da Bahia, mas estamos sempre aqui. Grande amiga de perfil, a gente está juntos há muito tempo. Leandro Rocha, ótima questão aqui. Pimenta, até quando o PT vai ficar levando goleada de 7-1 nas mídias sociais? O PT tem 2 milhões de filiados, mal aproveitados na rede. Eu emendo nesse tema, Paulo, a questão da comunicação da campanha de Lula. O Franklin Martins saiu. Ontem a Glaze disse para nós que essa semana deve ser definido, provavelmente ainda antes do sábado, antes do Encontro Nacional do PT, quem será a pessoa da coordenação da comunicação da campanha. Um dos nomes que vem sendo ventilados, vem sendo falados, ela admitiu que é um dos nomes em discussão, é o do prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que foi chefe,
foi ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, da SECOM, no governo Dilma. Como é que está essa questão, a partir dessa indagação do Leandro Rocha, das redes sociais e da comunicação da campanha de Lula de uma maneira geral? Olha só, em primeiro lugar, eu acho que são dois assuntos que devem ser tratados diferentes, né? A questão das redes sociais, eu diria assim, uma nova forma de fazer política, que é a compreensão de que hoje esse mundo digital, esse mundo virtual, ele é indissociável daquela militância presente nas ruas, nas fábricas, porque eu acho que as duas coisas elas são complementares. Geralmente, a pessoa que tem uma atuação forte na rede é aquela que também está na rua, né? É uma ilusão assim, mas vocês ficam só. Não é verdade, né? E nós já melhoramos muito, na minha opinião, né? Agora, de fato, você pode observar as matérias que saíram essa semana. Estava lendo ontem uma matéria no Congresso em Foco. Houve um crescimento, por exemplo, do número de seguidores de alguns bolsonaristas, especialmente no Twitter, depois da venda do Twitter, e mais de 70% são robôs. Uhum. Tá? Então, ontem à noite eu conversava sobre isso, né, numa reunião. A gente tem que entender isso. Quer dizer, há um processo sofisticado, que usa tecnologia, que custa muito caro e que cria um ambiente que muitas vezes ele é criado com o objetivo de nos constranger, de nos acuar. Eu mesmo. Quer dizer, eu entro numa live, às vezes, e eu enxergo aquela enxurrada vindo. Sabe que aquilo ali, né, é a utilização de tecnologia, de software, de outras coisas, né? Então, eu tenho a impressão que nós já melhoramos muito do ponto de vista da nossa organização. Estamos fazendo várias iniciativas. A CUT está fazendo, nós estamos fazendo, né? A própria mídia independente tem que ser fortalecida, tem que ser qualificado, são espaços importantes de diálogo, como nós estamos aqui agora. Não dá para imaginar o PT como uma coisa estanque, né? Quer dizer, há um movimento no campo popular, no campo da esquerda, no campo democrático, que ele vai se complementando, né? Como nós estamos aqui agora. Quer dizer, um tempo atrás nós não tínhamos uma oportunidade. A pessoa que queria se informar sobre as notícias do dia, ela ia assistir a Globo, ela ia assistir, né? Escutar a Jovem Pan. Hoje não. Hoje as pessoas conseguem, né, saber o que acontece no Brasil e no mundo, se informarem, terem opiniões a partir, né, de uma vasta programação que é oferecida na mídia independente, né? Outra coisa é a campanha, a comunicação da campanha, a linha da comunicação da campanha, a construção do discurso, da narrativa, né? Que nós estamos ainda num processo de definição. Eu acho que não tem ninguém ainda, Mauro, não tem nenhum candidato que já definiu toda a sua estratégia. Então, quer dizer, vamos definir as coisas no momento correto. O lançamento agora é dia 7, né? Nós estamos fazendo um debate sobre isso, o presidente Lula opina muito sobre isso, estão se incorporando os novos sujeitos. Agora, dia 28, o PSB oficializou o apoio, no dia 30, o PSOL, né? Ontem, o Solidariedade. É natural que esses parceiros também participem, né, desses debates estratégicos. Alguns partidos desses, inclusive, têm uma boa experiência de comunicação, têm a sua vivência. Ou alguém vai imaginar que nós vamos fazer uma coordenação da campanha do Lula sem a participação dos demais, né? Quer dizer, os petistas, às vezes, eles são muito patriotas, né, Mauro? Mas, se você quer construir um governo de unidade, se você quer fazer um governo de reconciliação nacional, se você quer trazer aliados, você não pode convidar só para lavar os espetos, você tem que convidar para ir no churrasco também, né, Mauro? Então, não dá para você... Você não pode convidar só para lavar os espetos, tem que convidar para o churrasco também. Gostei. Claro, né? Não dá para imaginar que a gente vai definir tudo sozinho, chegar para as pessoas, aqui está o prato servido, quer ou não quer? Não, não é assim, gente. Né? Então, eu sou muito dessa ideia
de que as coisas têm que ser pactuadas. Nós estamos definindo o palanque, né? Agora, com o palanque resolvido, bom, qual é o papel do Alckmin? Quais são as contribuições que esses partidos vão nos trazer? Então, eu acho que as coisas estão no tempo certo, né? Estão no tempo certo. Vamos jogar pesado agora para este evento aí do sábado, né? Acho que esse momento é um momento importante. Nós queremos dar um caráter assim de palanque de diretas já, Mauro. Perfeito. Né? Um amplo palanque que reúna diversos setores da sociedade que se encontram na candidatura do Lula em torno de um objetivo comum. A Gleisi falou a ideia de transformar a candidatura do Lula num movimento, o movimento da sociedade. Deixa eu ler os últimos superchats. Nossa Juliane Furno já está aqui, já vai embarcar, mas tem uma última questão que está aparecendo aqui no superchat. O Adalto Alves, bom dia, incansável Paulo Pimenta, abraços dos militantes e lideranças de Paulo Afonso na Bahia, capital da energia, Lula 2022. Aí ele vem aqui, diz, militantes e lideranças do PT. Já tive 2 vezes em Paulo Afonso. Já teve? 2 vezes. É impressionante lá, né? Impressionante. Mas é isso então, Mauro. Não, Gilberto Cruvinel, deputado Pimenta, no Rio Grande do Sul, a maior risco à segurança de Lula devido ao maior apoio ao genocida? Veja bem, Mauro, nós tivemos uma experiência que foi bastante traumática para nós, né? Foi a última caravana que o presidente Lula fez antes de todos os episódios de Curitiba. E eu tinha acompanhado a caravana no Nordeste, tinha acompanhado a caravana em Minas Gerais, do Rio de Janeiro, e eu posso ter garantido, nós chegamos de sangue doce para fazer a caravana do Rio Grande do Sul, né? E nós não... O que é sangue doce? Nesse gauchês, traduz o gauchês. Sangue doce chegamos tranquilos, chegamos okay. Né, sem maldade, né? E não percebemos naquele momento que já havia inoculado, digamos assim, em setores do estado do Rio Grande do Sul, esse espírito golpista, violento, né? E a caravana foi um momento muito difícil, né? Porque nós não estávamos preparados, nós fomos para quem vai para uma festa e as pessoas que estavam lá não tinham ido para uma festa, né? Nós fomos para uma festa da democracia. É diferente de agora, né? Agora nós já estamos preparados. Então, nós estamos tranquilos, nós temos condições de garantir toda a segurança necessária para o presidente Lula e para a nossa campanha. Não vamos nos intimidar para ninguém, não vamos abrir mão de ocupar o nosso espaço na rua. O presidente Lula quer fazer uma campanha na rua, nós vamos fazer atividades no centro das cidades, vamos fazer comícios, vamos fazer atos públicos nas praças, nas ruas, e ninguém vai nos intimidar nesse sentido, né? Inclusive no Rio Grande do Sul. Então, essa é a mensagem, esse é o recado que eu posso deixar para vocês. Fantástico. Para encerrar, Paulo, só para te dizer, fizemos uma entrevista histórica com o desembargador Rogério Favretto, aqui um nome fundamental na história do país, todo mundo lembra do 8 de julho de 2018, quando ele mandou soltar Lula, com razão, a ONU agora reconhece isso, o STF reconhece. Mauro. E você foi um protagonista fundamental. Mauro, tu já leu, Mauro? Teve um episódio, antes do habeas corpus, teve um episódio de uma reclamação contra o Moro no TRF4, por abuso de poder, uma série de coisas. E naquela oportunidade, o TRF4 votou essa reclamação e o Moro foi, digamos assim, absolvido por 14-1. 14-1. Teve só um voto contrário, que foi o do Rogério. Isso. Né? Não sei se tu já leu esse voto dele, Mauro. Não. Vale a pena tu ler. Se tu lê o voto do Rogério e tu lê a resolução da ONU, tu vai encontrar enorme semelhança. Vou ler. Certo? Antes da concessão do habeas corpus, teve um julgamento do TRF4. Esse julgamento, Mauro, ele é muito importante. Esse é o famoso julgamento onde o relator diz assim: a Lava Jato não pode ser julgada pelo arcabouço jurídico que está aí.
Diz mais, momentos excepcionais exigem um olhar excepcional, tipo estado de exceção. Barroso. Nós não podemos exigir da Lava Jato que ela observe a lei como todo mundo tem que exigir. Está escrito isso, Mauro. Nós não podemos exigir do Moro, do Dallagnol, que eles cumpram a Constituição que os demais brasileiros têm que cumprir, porque a missão deles é tão importante que para eles tem que ser concedida a possibilidade de fazer coisas que outros não podem, como grampear escritórios de advogados, né? Negociar com delatores, e assim por diante. É primoroso, né? 14-1. Rogério Favretto é uma pessoa que tem que ter o nome dele escrito, né? Nesses capítulos que o Brasil viveu no último período. Uma pessoa que foi perseguida, foi denunciado no Supremo Tribunal Federal, como eu e o Vadi também fomos, né? Fomos denunciados no Conselho de Ética, no Supremo Tribunal Federal. O Rogério respondeu no TRF4, no Conselho Nacional de Justiça. Então, é uma pessoa que merece todo o nosso respeito e bem como tu falou, a entrevista que tu fez com o Rogério foi histórica, Mauro. Eu realmente achei assim, foi fantástica a entrevista que tu fez com o Rogério Favretto essa semana. Tem derrotas das quais a gente se orgulha. Perder por 14-1 é uma medalha para o Rogério Favretto. Lê para te ver, Mauro, né? Tu botar no Google aí, tu vai ver. Aparece aí. Não, realmente teve uma repercussão enorme. Estamos aí com mais de 50 mil visualizações da entrevista do Favretto. No fim de semana, vamos fazer uma edição especial da entrevista. Vamos subir aí para mais de 100 mil, com certeza, visualizações. Agora, é assim, é Favretto, é Paulo Pimenta, é Vadi Damu, e são milhares e milhares de protagonistas anônimos que participaram dessa luta, né? Lá no acampamento Lula Livre, lá em Curitiba, em todo o país. Eu lembro de uma senhora que conheci lá do interior de Pernambuco que dizia: eu dou a minha contribuição. Uma noite por semana eu durmo no chão para ser o meu sacrifício pela liberdade de Lula. Então tem milhares, talvez milhões de pessoas que são heróis, heroínas, protagonistas dessa luta cujo ciclo se encerra em 1 de janeiro, com a posse de Lula para o seu 3º mandato. Paulo, obrigado pela tua presença. Um abraço, Mauro. Um abraço. Tchau.